Sejam muito bem-vindos ao IHUcast, o podcast do Instituto Humanitas Unicinos, que nessa versão traz no formato de áudio os destaques da semana. Para se aprofundar nos assuntos desse episódio, acesse todos os textos abordados em nosso site, ihu.unicinos.br. Redes sociais, crianças e algoritmos. Até onde vai a responsabilidade das plataformas sobre aquilo que acontece no ambiente digital? Do negacionismo das vacinas à guerra. Quando interesses políticos falam mais alto, quem protege as crianças? Um terremoto devasta a Colômbia e coloca à prova o novo governo de extrema-direita. A tragédia também revela os riscos de transformar até a emergência em disputa ideológica. Em tempos de autoritarismo, guerras e intolerância, a Magnífica Humanitas propõe outro caminho. É possível construir uma civilização do amor? Curtir, compartilhar, comentar, deslizar a tela. Para milhões de crianças e adolescentes, as redes sociais fazem parte da rotina desde cedo. Mas diante dos impactos dessas plataformas, uma pergunta começa a mobilizar governos ao redor do mundo. Até onde é possível proteger crianças e adolescentes sem simplesmente afastá-los do mundo digital? Na França, a resposta veio através de uma medida direta. O país proibiu o acesso às redes sociais para menores de 15 anos. Cada vez mais, os países buscam proteger crianças e adolescentes dos riscos do ambiente digital. A Austrália foi o primeiro país a tomar essa medida. Desde dezembro de 2025, menores de 16 anos estão proibidos de acessar certas redes sociais. A decisão coloca os franceses no centro de uma discussão que atravessa diferentes países. Estabelecer uma idade mínima é suficiente para proteger crianças e adolescentes? O educador digital Juan Garcia acredita que não. Para ele, as proibições generalizadas simplificam uma realidade muito mais complexa. Resumindo, não. As evidências até o momento mostram que proibições massivas e sistemáticas não são eficazes para resolver diversos problemas supostamente associados ao uso de redes sociais por adolescentes, explica. Entretanto, a pergunta ganha mais força quando olhamos para acontecimentos recentes no Brasil. Nessa semana, a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, determinou a suspensão temporária das transmissões ao vivo do Discord no país. A agência alega o descumprimento do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. A decisão ocorreu após a repercussão de um caso que chocou o país. Uma adolescente de 13 anos de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, foi induzida ao suicídio durante uma transmissão ao vivo do Discord em julho de 2026. Segundo a investigação, a menina participava de um grupo virtual em que práticas de automutilação eram estimuladas e acompanhadas em tempo real por outros usuários. A dinâmica foi descrita pelas autoridades como uma forma de escravização virtual, em que a vítima era progressivamente exposta à pressão psicológica, isolamento e incentivo à autolesão. A plataforma afirma ter investigado e apagado o servidor com antecedência, mas não disse quando isso aconteceu, nem quais medidas foram tomadas contra seus integrantes. Segundo a ANP, recursos do Discord estariam sendo utilizados de forma recorrente para práticas envolvendo violência, assédio, automutilação e suicídio. A agência também questionou os mecanismos utilizados pela empresa para verificar a idade dos usuários. Em outra frente, a ANPD afirma que tem poder legal para fiscalizar plataformas digitais que operam no Brasil, mesmo que suas sedes estejam fora do país. Isso significa que empresas como o Discord podem ser responsabilizadas por falhas na proteção de usuários, especialmente crianças e adolescentes. O Discord e demais plataformas têm meios tecnológicos para reconhecer padrões de conduta. É o seu modelo de negócio. Portanto, ele é obrigado a aplicar esses recursos para proteger seus usuários contra quaisquer crimes, afirma o advogado Walter Vieira Seneviva. O caso da menina de Naviraí deu origem à Operação Lívia, que chegou a 5 estados e revelou outras vítimas, planos de novos crimes e falhas nos mecanismos de proteção de menores na internet.
A operação também revelou que a menina de Naviraí não era a única vítima. Outra adolescente teria sido induzida à automutilação e ao suicídio durante uma transmissão, mas deixou a chamada. O grupo ainda planejava uma nova ação contra outra vítima. Dados da ONG SaferNet Brasil mostram que as denúncias envolvendo o Discord cresceram 54% nos 7 primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, passando de 264 para 406 registros. O Discord disse possuir equipes dedicadas à segurança e diz colaborar com as autoridades, mas o episódio brasileiro expõe uma questão que vai muito além de uma única plataforma. De quem é a responsabilidade por aquilo que acontece dentro desses ambientes digitais. Essas questões também estão sendo discutidas nos Estados Unidos. A justiça norte-americana voltou a analisar acusações contra a Meta, relacionadas ao Facebook e ao Instagram. Procuradores acusam a empresa de desenvolver suas plataformas de maneira a estimular o uso compulsivo entre crianças e adolescentes. O processo se originou a partir de investigações abertas após as revelações feitas pela ex-funcionária Frances Haugen. Em 2021, ela divulgou milhares de documentos internos que ficaram conhecidos como Facebook Files. O material expôs discussões realizadas dentro da companhia sobre os efeitos das redes sociais na saúde mental de usuários jovens. Os procuradores afirmam que esses documentos mostram que a Meta tinha conhecimento dos potenciais impactos negativos de suas plataformas, mas minimizava ou negava publicamente a dimensão do problema. Assim, a discussão deixa de ser somente sobre o conteúdo encontrado nas redes. Ela passa também pelo modo como essas plataformas são construídas. Rolagem infinita, notificações, curtidas e mecanismos de validação social são apontados como recursos capazes de prolongar o tempo de permanência dos usuários. A Meta contesta as acusações e afirma ter desenvolvido ferramentas de proteção aos adolescentes. Mas quando uma plataforma conhece os efeitos de determinados mecanismos sobre seus usuários, até onde ela pode ser responsabilizada por eles? É diante desse poder que governos começam a procurar novas formas de regulamentação. A proposta das legislações é estabelecer uma barreira de proteção em um momento decisivo do desenvolvimento de crianças e adolescentes. Entretanto, a experiência internacional mostra também como uma proibição pode encontrar dificuldades práticas. Dados apresentados na reportagem publicada pelo El Salto mostram que 3 meses depois de restrições semelhantes entrarem em vigor na Austrália, mais de 81% dos jovens pesquisados entre 10 e 15 anos ainda utilizavam pelo menos uma das plataformas proibidas. Antes da medida, eram quase 86%. Uma redução muito pequena diante da dimensão da proibição. Em vez de perguntar apenas se crianças devem ou não estar nas redes sociais, talvez seja necessário discutir que tipo de redes sociais estamos oferecendo a elas. É justamente aí que os casos convergem. Os 3 episódios colocam em discussão não apenas a responsabilidade individual de quem utiliza as redes, mas a responsabilidade das empresas que constroem esses ambientes. Afinal, se os algoritmos são capazes de recomendar conteúdos, identificar nossos interesses e determinar aquilo que ganha visibilidade, eles também participam da maneira como interpretamos o mundo. Mas as redes sociais não representam riscos apenas para os mais jovens. Eles também se tornam instrumentos de manipulação quando utilizadas politicamente e podem ser ainda mais perigosos quando a desinformação encontra adultos dispostos a acreditar e compartilhar conteúdos falsos. E quando essas fake news chegam à saúde, as consequências ultrapassam as telas. No Brasil, conhecemos muito bem esse fenômeno durante a pandemia de Covid-19, quando informações falsas sobre vacinas ganharam força nas redes sociais e foram incorporadas ao discurso político. Durante o governo Bolsonaro, o negacionismo científico deixou de circular apenas em grupos anti-vacina e passou a encontrar espaço no próprio governo. Em uma live de 2021, por exemplo, Jair Bolsonaro associou falsamente a vacinação contra a Covid-19 ao desenvolvimento da AIDS. A transmissão foi removida pelo Facebook, Instagram e YouTube. 5 anos depois, o Brasil ajuda a lembrar que o negacionismo científico não é apenas uma discussão abstrata sobre aquilo que cada pessoa escolhe acreditar. Quando ele chega às políticas públicas, as consequências podem atingir justamente aqueles que não podem decidir por conta própria, as crianças. E é nos Estados Unidos de Donald Trump
que essa discussão ganha agora um novo capítulo. Em meio ao maior número de casos de sarampo registrados no país desde que a doença foi considerada erradicada no ano 2000, Trump assinou um decreto para reduzir as recomendações de vacinação infantil. Segundo a reportagem publicada pelo El Diário, mais de 2.300 casos de sarampo já foram registrados nos Estados Unidos em 2026. Cerca de 93% e 94% das pessoas que contraíram a doença não estavam vacinadas ou não possuíam registro de vacinação. Mesmo nesse cenário, o decreto de Trump reduz as vacinas com recomendação completa para crianças e determina mudanças na aplicação da tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubéola. A medida pode tornar a vacinação mais trabalhosa e exigir mais visitas das famílias aos serviços de saúde. Ao justificar a decisão, Trump voltou a alimentar uma das teorias mais conhecidas do movimento anti-vacina: a falsa associação entre vacinação e autismo, uma relação que já foi desmentida por dezenas de estudos científicos. E ao lado de Donald Trump estava justamente uma das figuras mais importantes para compreender a institucionalização desse discurso nos Estados Unidos: o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr. Kennedy possui uma longa trajetória ligada ao movimento anti-vacina e, desde que assumiu o Departamento de Saúde, vem tentando modificar a política de imunização do país. No início deste ano, ele já havia tentado reduzir as recomendações de vacinação infantil, mas a medida foi bloqueada pela Justiça. A questão chegou também à religião. Na Flórida, o procurador-geral James Hofmeier ameaçou reter recursos públicos destinados a escolas católicas caso elas não aceitassem pedidos de isenção religiosa das vacinas obrigatórias contra doenças como poliomielite, difteria, sarampo, rubéola, coqueluche e tétano. A questão é que os próprios bispos católicos da Flórida sustentam que a igreja não considera as vacinas imorais. O episódio criou uma situação curiosa. Uma autoridade política passou a tentar dizer aos próprios bispos qual deveria ser a interpretação correta da doutrina católica sobre vacinação. O problema não está apenas no negacionismo em si, mas no que acontece quando interesses políticos passam a se sobrepor aos direitos e à proteção da vida. E são justamente aqueles que possuem menos poder para se defender que podem sentir de maneira mais profunda as consequências dessas escolhas. Nos Estados Unidos, isso aparece também fora do campo da saúde. Para milhares de crianças migrantes, até mesmo o caminho para a escola passou a ser marcado pelo medo. Em Los Angeles, professores e voluntários começaram o ano letivo com uma função que jamais deveria fazer parte do trabalho de um educador: vigiar as ruas próximas às escolas para identificar possíveis operações do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE. As chamadas patrulhas comunitárias procuram avisar estudantes e suas famílias sobre a presença dos agentes. A mobilização cresceu depois que o governo Trump intensificou sua política de detenções e deportações em massa. O medo não é em vão. No ano passado, um adolescente hispânico de 15 anos, com necessidades especiais, foi detido sob a mira de armas em frente à escola depois de ser confundido com outra pessoa. Outro estudante de 18 anos foi detido enquanto passeava com seu cachorro e transferido para outro estado sem que seus pais soubessem inicialmente para onde ele havia sido levado. Uma das professoras que participa das patrulhas comunitárias resumiu a motivação do grupo em uma frase: "Eles não podem levar nenhuma de nossas crianças embora." O escritor espanhol Javier Cercas chama atenção para a narrativa política que está por trás de parte dessa perseguição. Para ele, a ideia de que os migrantes representam uma ameaça à sociedade é falsa e perversa. Cercas reconhece que os fluxos migratórios precisam ser administrados, mas rejeita a transformação do migrante em inimigo. Para o escritor, a xenofobia funciona historicamente como uma poderosa arma política e hoje alimenta novamente movimentos nacionalistas e populistas. E se para algumas crianças decisões políticas transformam um caminho para a escola em um percurso de medo, para outras, conflitos decididos pelos adultos tornam impossível até mesmo imaginar o amanhã. É nesse ponto que a discussão sobre a infância encontra sua expressão mais brutal: a guerra.
Nesta semana, uma proposta publicada na imprensa italiana sugeriu que o Prêmio Nobel da Paz seja concedido às crianças de Gaza. A homenagem, porém, pretende ir além das crianças palestinas e transformá-las em símbolos de todas as infâncias atravessadas pela violência e pelas guerras. O filósofo Eugênio Mazzarella recorda que a infância vitimada pela guerra não está somente em Gaza. Está também entre crianças israelenses, entre crianças ucranianas e russas, iranianas e sudanesas. Vidas que a linguagem militar frequentemente reduz a uma expressão fria e impessoal, danos colaterais. Para o franciscano Ibrahim Faltas, conceder o Nobel às crianças de Gaza significaria preservar a memória daquelas que não tiveram a possibilidade de crescer, e ao mesmo tempo reafirmar o direito ao futuro daquelas que sobreviveram. À primeira vista, vacinar uma criança, garantir que ela possa chegar à escola sem medo e impedir que seja transformada em alvo de uma guerra parecem questões muito distantes, mas todas elas colocam a sociedade diante de uma escolha fundamental. Se a proteção da vida e do futuro das crianças estará acima dos interesses, das ideologias e das disputas políticas dos adultos. Proteger uma criança é também proteger uma possibilidade de futuro, e é essa a pergunta que deve permanecer conosco. Que futuro estamos permitindo que nossas crianças tenham? A América Latina sofreu com mais um terremoto nesta semana. Com a magnitude de 7,4, este foi o pior abalo sísmico que atingiu a Colômbia neste século. O epicentro do tremor foi detectado em Chocó, uma região assolada pela pobreza há décadas, cuja maioria dos moradores vivem abaixo da linha da pobreza. De acordo com os dados mais recentes divulgados pelo governo colombiano, foram registradas 281 mortes, mais de 3,9 mil pessoas ficaram feridas e ainda há 379 desaparecidos. Os estados de Valle del Cauca, Risaralda, Quindío e Caldas também foram afetados, causando mortes e destruição. A crise forçou o governo colombiano a declarar estado de emergência nacional. O desastre natural ainda acentuou os problemas do início da administração do recém-eleito presidente Abelardo de la Espriella. Conforme reportagem do jornal El Diário, um mês antes da posse, ele havia suspendido abruptamente a transição de cargos ministeriais com o governo cessante de Gustavo Petro, interrompendo toda a troca de informações institucionais com o governo anterior. A justificativa dada por de la Espriella foi de que Petro não reconheceu sua vitória eleitoral. Essa crise causa preocupação de especialistas, já que as pautas de gestão de desastres e a agenda climática têm ocupado um lugar marginal na agenda do novo governo, desde a campanha eleitoral. Para o jornalista, cientista, político e historiador Camilo Sanches, a explicação é política e ideológica. Como parte de seu programa de cortes em ministérios e órgãos públicos, em um plano de austeridade e redução do Estado, o presidente havia incluído a eliminação da Unidade Nacional de Gestão de Riscos de Desastres, a UNGRD, e sua fusão com outra entidade. 3 dias depois, a realidade desfez completamente essa ideia, afirma Sanches. Em Cali, a terceira maior cidade do país e uma das mais atingidas pelo terremoto, o presidente de la Espriella decretou uma trégua política na terça-feira. Aqui não há divisões ideológicas. Quando se trata de defender nosso povo, só existe uma bandeira, a bandeira da Colômbia. Após receber críticas pela demora em aceitar equipes de apoio internacional, o presidente colombiano declarou que só vai aceitar ajuda de 4 países: Estados Unidos, Israel, Equador e El Salvador. Todos esses são comandados por líderes alinhados ideologicamente ao ultradireitista colombiano. De acordo com o atual diretor da UNGRD, David Tamayo, a escolha aconteceu por critério técnico, já que os socorristas desses países seguiriam protocolos internacionais. A teóloga colombiana Consuelo Vélez, em artigo publicado por Religión Digital, faz um alerta sobre o presidente, que tem o apelido de El Tigre. Esse governo é assustador, porque ser governado por um tigre significa que seremos devorados por ele. Sua única plataforma é a força de promessas enganosas. Metade da Colômbia votou em um personagem como esse. Consuelo também destaca o populismo religioso aplicado por de la Espriella. O presidente fez seu discurso de eleito no batalhão militar de Pichincha.
Começou invocando Jesus Cristo e se apresentou como aquele que salvaria a Colômbia de todas as suas desgraças. Com ele, recuperaremos a ordem, a autoridade e a liberdade. Em um discurso muito longo, prometeu tudo o que podia. Com ele, todos os problemas acabarão. Esse aspecto também é alertado pelo teólogo e filósofo Abílio Penha Buendia. Em artigo publicado por Religião Digital, ele retoma o conceito do cristofascismo. Cristofascismo refere-se ao uso da religião para alcançar objetivos neoconservadores, fomentando o ódio por meio de princípios como estruturas familiares binárias, exaltação da propriedade privada, a supremacia racial branca, o livre comércio, militarismo, sexismo e a exploração neocolonial do chamado Terceiro Mundo. A educação cristã baseada na obediência oferece terreno fértil para esse movimento religioso. Abílio Buendia também destaca que é necessário aprofundar e confrontar o conceito de pátria milagrosa, forma como De La Espriella batizou seu programa de governo. Esse termo aparece no cristofascismo do presidente colombiano, mobilizando o sentimento religioso dos milagres para que o poder da dominação reverta as mudanças alcançadas pelo progressismo. Essa forma de governar não é novidade na extrema-direita. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também se apoia no nacionalismo cristão para justificar suas ações. Mas, mais do que alinhamento ideológico, a relação entre os dois países é de submissão da Colômbia para os Estados Unidos. O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou que o novo presidente de extrema-direita da Colômbia autorizou operações militares conjuntas dos Estados Unidos no país para combater o narcoterrorismo, marcando uma mudança controversa na política externa de segurança do país sul-americano. Conforme a reportagem do El País, a estratégia de Trump é um passo em direção à tentativa de controle da América Latina e expõe o continente como um laboratório mundial da direita. A oposição colombiana criticou duramente o anúncio, que considera uma rendição de soberania. Com relação a essa subserviência e avanço militar dos Estados Unidos na Colômbia, Consuelo Vélez destaca a importância de fortalecer a soberania nacional e a proteção dos direitos humanos. Nosso país está iniciando uma guerra, e não será difícil que as violações dos direitos humanos se tornem realidade. Quando a guerra é usada como único meio, a dignidade humana não tem valor. Esperamos que nossas instituições se fortaleçam para derrotar esse tigre perigoso e que todos saibamos como defender a verdadeira democracia, a liberdade e a justiça social que tanto almejamos. Em meio a um mundo gerido por algoritmos, líderes que atacam constantemente os direitos humanos e utilizam Deus para governar com autoritarismo, a encíclica Magnificat Humanitas volta ao centro da nossa atenção. A professora de letras, Anita Prati, publicou uma reflexão no site Settimana News sobre o documento elaborado pelo Papa Leão XIV. Para ela, o título apresenta um significado muito maior e foi algo que ficou longe dos debates. Humanitas é uma das palavras mais belas e importantes que nos chegam da cultura latina, uma daquelas palavras que, sozinhas, desvelam mundos, permitindo-nos captar a intensidade e a profundidade de um pensamento que chega até nós como uma corrente fecunda que atravessa séculos de história. Anita também traz uma contextualização histórica da palavra humanitas. Ela revela que a criação da palavra foi de Públio Terêncio Afro, um dos primeiros grandes protagonistas da literatura latina, de origem africana, e que provavelmente era uma pessoa escravizada e posteriormente liberta. A partir disso, ele entrega a frase que é considerada fundadora do conceito de humanitas. Homo sum humani nihil a me alienum puto. Traduzindo, sou um ser humano, não considero estranho nada do que diz respeito aos seres humanos. A professora comenta que esse é o verso mais célebre de Terêncio, no qual se reflete o ideal da humanitas, pois resume a nova visão do homem, na qual o sentimento de benevolência para com os outros e lança as bases para uma humanidade nova e uma nova civilização. Ou seja, tudo que diz respeito ao ser humano, independente do que for, também diz respeito à minha pessoa. Novamente, invocamos algo que já foi abordado nos podcasts do EHU. O outro não pode ser visto e tratado como um inimigo.
Em uma análise publicada pelo Brasil Popular, logo após o lançamento da encíclica Magnifica Humanitas, o professor e doutor em Direito, José Geraldo de Souza Júnior, destacou esse conceito de forma mais aprofundada. Ele cita os trechos do documento papal que abordam a civilização do amor. O amor exprime a verdade mais profunda da condição humana, a capacidade de sair de si para acolher o outro em sua dignidade própria. A civilização do amor não nasce, portanto, de uma decisão voluntarista, mas do reconhecimento daquilo que o ser humano é, em sua constituição mais íntima. Construir uma sociedade fundada no amor significa organizar as estruturas sociais de modo coerente com a natureza relacional da pessoa. O professor também indica esse termo como um guia para uma sociedade mais justa que deveria ser adotado pelos governantes. A civilização do amor apresenta-se assim não apenas como um ideal religioso, mas como projeto de sociedade, princípio de ação política e fundamento normativo para o direito em uma época marcada pela busca de novos sentidos para a convivência humana, destaca José Geraldo. Nesse sentido, Anita Prati destaca que quando o latim se tornou a língua utilizada pela Igreja para a evangelização, Santo Agostinho atribuiu a palavra humanitas a um caráter universal, aberto a uma dimensão transcendente. Todos os seres humanos, enquanto criaturas de Deus, estão ligados entre si por um vínculo de solidariedade e amor. E por isso também, o inimigo, enquanto ser humano e criatura de Deus, deve ser concebido concretamente como próximo. José Geraldo nos instiga a pensar sobre a Magnifica Humanitas e afirma que a civilização do amor, apontada pela encíclica, deve ser um caminho a ser seguido para promovermos a fraternidade universal. A civilização do amor não corresponde a uma utopia plenamente realizável dentro da história, mas um horizonte regulador que orienta permanentemente a ação humana. Ela fornece um critério para avaliar instituições, políticas públicas, sistemas econômicos e ordenamentos jurídicos. Sua capacidade de promover a dignidade da pessoa e fortalecer a fraternidade entre os seres humanos. Essa foi mais uma edição dos destaques da semana no IHUcast. Assine a nossa newsletter para acompanhar estes e outros temas diariamente no site do IHU. A direção, roteiro e edição foram comigo, Lucas Chardon. Apresentação e roteiro de Mônica Lima. Neste episódio, utilizamos áudios de Free Sound. Ainda contamos com a colaboração das colegas Lauren Palma, Luana de Oliveira e Regiane Bastos, e dos colegas Christian Padilha, José Garcia, Matias Lengert e Matheus Dias. Até a próxima!